A paz, gente, tudo bem com vocês? Paz, pessoal. Eu sou a Larissa do Alexandre. Eu sou o Alexandre da Larissa. Gente, e aí? Muitos ensinamentos, né? Semana passada com muros e muralhas, né? Assim como Neemias estava triste, né? Viu os muros sendo destruídos, né? Ele quis reconstruir como sonhos, né? Que às vezes a gente tem uns sonhos em nossas vidas que às vezes pode estar destruídos. Às vezes tem obstáculos também como muralhas que às vezes a gente vê ali em nossas vidas, só que o Senhor reconstrói, o Senhor traz ferramentas, mesmo que às vezes algumas pessoas podem dizer que não sobre os seus sonhos, sobre a sua vida, o Senhor reconstrói, o Senhor faz reviver e o Senhor também traz ferramentas dos céus para que a gente possa aí viver dia após dia reconstruindo e construindo os nossos sonhos debaixo da graça dele e vontade dele. E a palavra de hoje é: a sentença mudou. E aí, vamos ter ensinamentos muito bacanas aí sobre sentenças. Às vezes tem sentenças na nossa vida que é para morte, mas o Senhor pode mudar isso. Então vamos aprender aqui em 2 Reis 20, do 1 ao 7, diz assim para nós: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se servido te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído no meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei. A ti e esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tomarão, e a puseram sobre a chaga, e eles o sarou. Gente, muito bacana aqui, né, esse ensinamento. No começo já nos fala que a sentença dele era para a morte, né? Isaías chegou nele e falou assim: ordena já a tua casa, como se fosse já uma preparação para que é para a morte, né? Você está aí adoecido, é para a morte. Assim, às vezes, é algumas coisas na nossa vida, às vezes tem sonhos, às vezes tem alguns projetos que a gente fala: meu Deus, isso é para a morte, isso não é para a vida, isso não é para existir, não é para o Senhor trazer a existência. E a gente aqui teve um ensinamento de algo físico, né? Algo que ele estava adoecido, né? E a gente tem alguns milagres que o Senhor faz assim sobre as nossas vidas em algo físico. Mas a gente pode pensar também em outros exemplos, né? Que são sentenças, às vezes, nas nossas vidas, que a gente pode ter até já uma resposta do próprio Senhor também, dizendo: ó, isso não é o que eu quero para você e tudo mais. Só que aqui ele, como diz aqui o ensinamento, né? Ele orou, Senhor, clamou a ele, chorou muitíssimo para que mudasse isso, porque ele tinha outros planos também, né? E Deus continua mudando sentenças em todas as situações, não é somente nessa situação, né, física, que como foi aqui nesse homem, né? E ele falou para ele, né? Ele disse para ele: meu Deus, eu vou acrescentar mais 15 anos para você. E o porquê disso, né? Nessa oração que ele teve, ele deu ao Senhor sinceridade, busca e verdade no coração dele. O Senhor sentiu, não basta a gente apenas clamar, orar ao Senhor. Esse homem, ele é um exemplo para nós, né? E não foi algo aqui, não diz quanto tempo, né? Mas aqui pelo ensinamento que a gente tem aqui lendo, foi algo aparentemente imediato, porque o Senhor já tinha falado para ele que era para a morte. Isaías, foi o tempo de Isaías descer para o pátio, e o Senhor já falou, e Deus usa, né, pessoas para que vá avisar coisas
que ele tem sobre as nossas vidas. No mesmo momento que Isaías falou aquilo para ele preparar ali o ambiente, ele já estava ali entristecido, começou a chorar e a orar. Foi o tempo que Isaías saiu para o pátio, e nesse mesmo tempo que ele orou, ao final ele já respondeu para Isaías, e Isaías imediatamente voltou para avisar: o Senhor mandou te dizer que a sentença foi mudada, os seus dias foram acrescentados nessa terra, né? E tem coisas que, como eu disse para vocês, às vezes é para morte, mas Deus cria vida, né? O amor de Deus é para bem, aqui como disse no final, esse amor de Deus que foi derramado sobre a vida desse homem também se estendeu pela cidade, pelo povo, né? Deus sempre, quando vem com milagres, Deus vem com providências, não é somente para a sua vida, é porque Deus também, você trouxe à existência coisas que não existiam, né? Você trouxe em oração coisas que não existiam, e Deus apresenta pessoas, né? Assim como Isaías estava ali para ser um auxiliador, um mensageiro de Deus, e assim, esse homem também estava preparado para ouvir o que Deus tinha para falar para ele, porque Deus poderia diretamente ter falado com Ezequias, né? Mas ele falou primeiramente com Isaías, para que fosse o mensageiro da boa nova, que aos dias daquele homem fossem acrescentados, né? E para a cura e o caminho da cura, porque depois aqui no final, no 7, né, ele nos ensina, que ele fala como que era para ser essa cura, né, que ele diz assim: disse mais a Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E coisa linda isso também, né? Porque o Isaías, ele também veio para interceder e para ser usado por Deus para mudar a sentença daquele homem, né? Então, às vezes tem pessoas na nossa vida que Deus usa, que Deus capacita, assim como a pessoa também já vem sido preparada para que mude a sentença, para que mude aquilo que o Senhor tinha sobre a vida daquela pessoa, mas Deus usa outra pessoa, né? E aqui nos ensina que ele foi feito a pasta, né? E passou sobre aquela ferida, sobre aquela doença que ele tinha, e ele foi sarado. Então, assim, como um ato de que Deus já tinha falado que já ia acrescentar. Então, isso foi um ato profético, né? Que foi feito para que esse homem tenha sido curado. E diante dessa oração, dando uma exemplificação aqui sobre oração também, a oração, ela não é uma solitude, a oração, ela é uma conversa, né? E esse homem teve uma conversa com Deus, não é algo que ele ali se sentia sozinho, ele clamou ao Senhor, né? Ele foi interagindo, conversando com o Senhor. E o que Deus garante, ele faz. Não é algo que ele vai falar para você: vou prolongar os seus dias, e depois não prolongar, né? Esse homem creu também na promessa que o Senhor disse para ele ali, tão imediata, tão algo assim que, meu Deus, eu trouxe através da minha oração à existência algo que não existia na minha realidade, na realidade desse povo e desta cidade, e até mesmo da minha família, né? E Deus cura, ele muda a sentença da forma natural e sobrenatural. Dessa forma, foi as duas formas possíveis, né? Deus usou com um ato sobrenatural que era para morte, né? Já tinha ali a sentença de morte, mas o Senhor, como um ato profético, através daquela pasta de figos que Isaías passou sobre ele mudou com um ato profético a sentença, né? Ele disse para Isaías como era para ser feito, que para prolongar os dias de Ezequias, né? E a cura, ela é consequência da iniciativa do amor de Deus, né? Da oração que esse homem fez, e a consequência é o amor de Deus, é a providência de acordo com a vontade do Senhor sobre a vida daqueles que o temem, né? Deus muda a sentença para que o nome dele seja glorificado, porque olha que lindo nesse texto de Isaías 38, 17 e 18, que diz o porquê que o Senhor quer que em vida o nome dele seja glorificado. Eis que para minha paz eu estive em grande amargura, tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançastes para trás das tuas costas todos os meus pecados.
porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. Gente, muito lindo isso aqui. Ao mesmo tempo que é um ensinamento, ele muito feliz, falando: meu Deus, que misericórdia que o Senhor tem sobre a minha vida. O Senhor lançou sobre as suas costas os meus pecados. Eu não era merecedor disso, mas mesmo assim o Senhor me amou, né? E essa minha paz, né? Ele estava em amargura, ele estava triste. Mas olha que coisa linda, o Senhor abraça a alma. Olha como ele diz aqui: tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção. Porque Deus sabia do coração dele, sabia das intenções e da sua vida com Deus, né? Porque lançaste para trás todos os meus pecados nas costas, porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade o que descem a cova. E olha que lindo, Deus quer você vivo, que a sua sentença possa mudar para que você glorifique. E para você glorificar e a glória de Deus ser manifestada sobre a sua vida, é você ter vida, né? Aqui, como no 18 diz, não tem como ter glória, não tem como ter glorificação em Deus, você estando morto, você descer a sepultura, você estar na cova. Então Deus muda sentenças. Se é para a vida, se é para a glorificação de Deus, se é para mudar, se é para trazer à existência coisas que não existem, coisas que às vezes ninguém possa acreditar, ninguém possa saber, mas Deus sabe das intenções do seu coração, Deus sabe dos seus sonhos, Deus sabe daquilo que às vezes pode ser enfermidade para a morte, mas Deus te dá vida, te dá cura, te dá glorificação, porque é a glória dele que se manifesta sobre a sua vida, é a graça dele que faz a sentença mudar, é a glória dele, a graça dele que faz o morto reviver, a cura vir sobre a sua vida, ou até mesmo sonhos que estão em ruínas, assim como muros e muralhas estão em ruínas, Deus faz reviver, Deus glorifica, né? O que está caído, ele levanta, né? E a sentença muda, as coisas podem mudar debaixo da graça e da glória do Senhor. Isso aí, pessoal. A sentença mudou, né? A minha Linda compartilhou com vocês agora a sentença que Deus tinha dado na vida do rei Ezequias. E nós aprendemos então que algumas sentenças são dadas por Deus, né? Algumas sentenças são dadas por Deus. E ela compartilhou isso com vocês, essa sentença que foi dada por Deus, e para vocês verem como é importante a oração, né? A oração é uma conversa com Deus, de filho para pai, de pai para filho. E quando a gente conversa com ele, ele vê sinceridade no coração, ele pode mudar até a sentença que ele deu. Se Deus pode mudar a sentença que ele deu com a nossa oração, imagina a sentença que os homens dão, que o médico deu, que as pessoas dão para você. É muito mais fácil para ele, né? Mudar a sentença. A última palavra não vem de homens, vem dele. E eu vou compartilhar com vocês que existem algumas sentenças que mudam na vida da gente por causa do nosso livre-arbítrio, né? Algumas sentenças são dadas por Deus, outras sentenças nós trazemos para nossas vidas, através do livre-arbítrio que Deus nos deixou. Escolhas que fazemos, coisas que escolhemos, que não era o que Deus tinha traçado para nós. E aí nós trazemos algumas sentenças que não era aquela sentença que Deus tinha para nós, aquela história traçada para nós. Em Salmo 139 diz que Deus vê desde a nossa formação, desde o ventre da nossa mãe, Ele vê a formação dos nossos ossos no ventre da nossa mãe. Que desde lá Ele já escreve a nossa história no livro da vida, né? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou um cara, vou dar um testemunho para vocês, porque através do testemunho da vida da gente que o nome de Deus é glorificado, como minha Linda disse. Eu sou um cara que com 21 anos de idade, pelo temperamento que eu escolhi ter, foi o meu livre-arbítrio de ter um temperamento forte, de não ter paciência, e
ser nervoso e estressado. Eu escolhi esse livre-arbítrio, e através desse livre-arbítrio que eu tive de ter essa personalidade, um dia num comércio que eu tinha, em 99, entraram no meu comércio e eu tomei um tiro de 38 a queima-roupa. Perdi um rim, a bala parou no meu fígado, eu pedi 2,5 litros de sangue. Fiquei uma semana internado, mas Deus me deu livramento, porque Ele já tinha plano na minha vida. E a bala pegou no meu braço, enfim, quebrou o osso do meu cotovelo, mas Deus me deixou vivo e sem nenhuma sequela. Isso já faz 21 anos, né? Eu estou contando isso para vocês por quê? Eu creio que Deus, quando estava escrevendo a minha história no livro da vida, como diz em Salmo 139, Ele não escreveu que naquele dia eu ia reagir e tomar um tiro. Não. Eu creio que o que Ele tinha escrito para mim era outra coisa. Mas esse tiro que eu tomei foi a consequência das minhas escolhas, da escolha de quem eu decidi ser. E aí, por consequência da minha personalidade, eu fui para cima do bandido e tomei esse tiro. Mas isso não estava escrito no livro da vida, na minha história. Mas foi um livre-arbítrio que eu tive. E aí eu trouxe essa sentença para minha vida, uma sentença de morte. Pouco sobrevive a um tiro de 38 a queima-roupa. E Deus me deixou vivo, porque o que Ele tinha escrito para mim era outra coisa. Não era a morte aos 21 anos. A sentença minha, que Ele já tinha na minha vida, era outra. E aí Ele me deu livramento para que eu voltasse. Demorei, mas voltei, acordei, depois de muito tempo ainda, depois desse tiro que eu tomei. Acordei para a vontade dEle. E hoje eu estou vivendo o que Ele escreveu para mim no livro da vida. Que é viver por Ele, para Ele. Renunciar a mim mesmo e viver para Ele. Então eu dei esse testemunho para vocês entenderem. Que tem sentenças que, assim como na vida do rei Ezequias, são sentenças que Deus dá. Agora, tem sentenças na vida da gente que nós trazemos para nós através do livre-arbítrio. Assim aconteceu na minha vida. E quero mostrar para vocês que na Bíblia também tem várias sentenças assim que as pessoas trazem pelo livre-arbítrio, consequências da vida que a pessoa escolheu e traz sentenças para a vida de algumas pessoas. E eu vou falar para vocês sobre a vida de um homem chamado Mefibosete. Mefibosete, para vocês entendam, uma introdução rápida, ele era filho de Jonatas, que era príncipe, filho do rei Saul. Em Samuel 4, capítulo 4, versículo 4, lá explica sobre a história de Mefibosete, que quando a sua babá que tomava conta dele, ele tinha 5 anos de idade nessa época, a babá dele ficou sabendo que Saul e Jonatas, o seu pai, o seu avô e o seu pai, tinham sido mortos numa batalha. E para fugir com medo, ela fugiu e pegou Mefibosete com 5 anos de idade, correu com ele. E diz a palavra que ela derrubou ele sem querer. E ele ficou aleijado dos 2 pés, por causa desse tombo. Uma introdução rápida para vocês saberem sobre a vida de Mefibosete. O início, né? E eu creio que Deus não tinha escrito isso para Mefibosete, que ele seria aleijado dos 2 pés. A consequência disso foi que Saul foi desobediente a Deus. Começou a desobedecer a Deus. E quando você desobedece a Deus, começa a trazer várias consequências na sua vida. E você traz consequências para a sua vida e para a vida da sua família, das pessoas que estão ao seu redor. Então toda vez que você tiver uma escolha, você vai mudar não só a sua sentença, mas a sentença da sua família também. Da sua esposa, dos seus filhos. Porque vocês são uma família. Através desse livre-arbítrio de Saul, começou a desobedecer a Deus, começou a trazer várias consequências ruins, até chegar nessa situação de o seu neto, Mefibosete,
fica aleijado dos 2 pés. E eu quero compartilhar com vocês que está em 2 Samuel 9, do 1 ao 13, que diz assim: E Davi disse: há ainda algo que restou da casa de Saul, para que eu possa mostrá-lo a minha bondade por causa de Jonatas? E havia da casa de Saul um servo, cujo nome era Ziba. E quando eles o chamaram até Davi, o rei disse a ele: Tu és Ziba? Ele disse: Teu servo é ele. E o rei disse: Não há mais nenhum da casa de Saul que eu lhe possa mostrar a bondade de Deus? E Ziba disse ao rei: Jonatas ainda tem um filho, que é aleijado do seu pé. E o rei disse a ele: Onde está ele? E Ziba disse ao rei: Eis que ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou buscá-lo e o retirou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Ora, quando Mefibosete, o filho de Jonatas, filho de Saul, chegou até Davi, ele caiu sobre a sua face e fez reverência. E Davi disse: Mefibosete. E ele respondeu: Eis aqui o teu servo. E Davi disse a ele: Não temas, porquanto certamente te mostrarei bondade por causa de Jonatas, teu pai, e te restituirei toda a terra de Saul, teu pai, e tu comerás pão à minha mesa continuamente. E ele se curvou e disse: O que é o teu servo para que lhe olhes para um cão morto como eu? Então o rei chamou Ziba, o servo de Saul, e lhe disse: Eu dei ao filho do teu mestre tudo o que pertenceu a Saul e a sua casa. Portanto, tu e os seus filhos e seus servos cultivareis a terra para ele e trareis os frutos, para que o filho do teu mestre possa ter alimento para comer. Mas Mefibosete, o filho do teu mestre, comerá pão sempre à minha mesa. Ora, Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então disse Ziba ao rei: Segundo tudo o que o meu senhor, o rei, tem ordenado ao seu servo, assim fará o teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, ele comerá à minha mesa, como um dos filhos do rei. E Mefibosete tinha um filho, moço, cujo nome era Mica, e todos os que haviam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Assim Mefibosete habitou em Jerusalém, porquanto comia continuamente à mesa do rei, e era aleijado de ambos os pés. Então, amados, eu compartilhei essa palavra com vocês, para vocês verem que lá atrás eu expliquei para vocês como ele ficou aleijado dos 2 pés, por causa de consequências de livre-arbítrio que teve já o seu avô Saul, e ocasionou essa situação para Ziba. E ele foi parar nessa cidade chamada Lodebar. Eu creio que Deus não tinha essa sentença para ele morar em Lodebar. Lodebar significa esquecimento. Era uma terra destruída, sem nada, seca, parecia uma cidade fantasma. Não era isso que Deus tinha para ele. E aí ele chamou Ziba. E sabe o que eu fico assim notando mais nesse capítulo, amados? É que tanto Ziba, mas como o próprio texto enfatiza, toda vez o nome de Mefibosete vem acompanhado de que ele era aleijado dos 2 pés. Quando o rei Davi perguntou para ele se tinha alguém ainda de Saul que ele podia fazer algo, porque ele era muito amigo de Jonatas, ele tinha prometido para Jonatas que ia cuidar, né, dos seus filhos quando ele ficasse, depois dele morto, né? Davi prometeu para ele. Ele perguntou se tinha alguém, ele não perguntou se a pessoa tinha algum defeito físico, alguma saúde física. Mas Ziba enfatizou: tem sim, mas ele é aleijado dos 2 pés. Não foi isso que ele perguntou. Sabe o que eu quero falar para vocês? Que sempre na vida da gente vai ter alguém que vai dar uma sentença. Quando alguém perguntar de você, sempre alguém vai falar: você é aleijado, ele é aleijado dos 2 pés. Ele é um perdedor, ele não é capaz. Mas a última palavra é de Deus. Quem dá a sentença é Ele. As pessoas podem falar o que quiser, podem colocar. Parece que nesse texto, nesse capítulo, que
Aleijado dos 2 pés era o sobrenome de Mefibosete. Toda vez que vinha o nome de Mefibosete, era falado que ele era aleijado dos 2 pés. Parece que quando alguém, às vezes, algumas pessoas dão sentenças para nós e falam assim, ó, fulano de tal é isso, fulano de tal é aquilo. Você já percebeu que tem algumas pessoas que fazem questão de quando vai falar de nós, eles falam de algum defeito ou de algo ruim que nós estamos passando? Nunca bom. Sempre vai ter alguma ziba na vida da gente. Sempre vai alguém que vai dar alguma sentença na vida da gente. Mas não é eles que dão a sentença, é Deus que dá. Deus sempre vai lembrar quem você é. Vai mandar a carruagem real te buscar. Vai mudar a sua sentença para a vontade dele. Mefibosete foi levado para Lodebar, lugar de esquecimento. Você acha que era a sentença de Deus? Acho que não, claro que não. Já comentei com vocês. Se por causa do livre-arbítrio você saiu da vontade do caminho que Deus tinha traçado e sua sentença mudou, pare agora. Pense. Tome agora a decisão de voltar a viver a vontade do Senhor. E Deus vai mudar a sua sentença de morte para a vida. E você vai voltar a comer na mesa do rei, onde não há paredes, para todos ver a sentença que eles deram não é a verdadeira, não é a que eles deram. A sentença é outra. Você é filho, você é filha, comprados e adotados pelo sangue de Cristo na cruz. Alguns podem dar as sentenças que eles quiserem na sua vida de vocês. Mas se Deus muda até a sentença que Ele deu, que Ele dá, como minha linda compartilhou com vocês, que mudou a sentença do rei Ezequias, Ele pode mudar totalmente a sentença que pessoas colocou na vida de vocês. Vocês não são aleijados dos 2 pés. Vocês não são fracassados. Vocês não são derrotados. A sentença de vocês é outra. Se por causa do livre-arbítrio aconteceu isso, hoje a sentença mudou. Porque vocês vão voltar para a vontade de Deus. E eu quero compartilhar também com vocês que em 2 Samuel 16, 1 ao 6, e no capítulo também 19, do 24 ao 30, diz que Ziba lá na frente traiu Mefibosete. Quando o rei Davi estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão, Ziba deu um jeito de deixar Mefibosete para trás. E chegou em Davi e mentiu para ele que Mefibosete estava querendo o reino dele para ele. Isso não era verdade. Na realidade, Ziba já estava lá atrás com uma intenção. Por causa dos bens que Davi tinha pegado dele e dado para Mefibosete, que era herdeiro de direito. Só que o que acontece? Nesses capítulos que eu falo para vocês, mesmo Mefibosete sendo traído por Ziba depois, ele explicou para o rei Davi que não tinha acontecido assim. E Davi entendeu. Mas mesmo assim o rei Davi falou assim, então vamos fazer o seguinte, os bens agora não vai ser só seu, você vai dividir com Ziba. Mesmo que ele tinha traído ele, Davi mandou dividir. Sabe o que ele fez? Ele falou assim, não, eu não ligo para isso. Pode deixar tudo com ele. Porque só o que o Senhor fez para mim, de ter feito com que eu tivesse a oportunidade de novo de sentar e comer na sua mesa como seu filho, diante do rei, para mim já basta. Aqui mostra o caráter de Mefibosete. Deus mudou a sentença dele não só porque ele tinha sangue real. Deus mudou a sentença dele porque ele tinha caráter. Ele tinha compaixão. Ele não era apegado a bens materiais. E ele era grato pelo que o rei tinha feito por ele. Tirado ele de Lodebar e mudado a sentença dele. Porque Deus colocou no coração dele. E ele foi e fez o que ele tinha prometido para o pai dele, Jonatas. E Deus mudou a sentença de Mefibosete. Então Deus muda a nossa sentença também porque ele verifica o nosso caráter. Ele verifica quem nós somos. E Ele nunca vai deixar você desonrado. A palavra de Deus diz que Ele tem honra para você, não vergonha. O nome Mefibosete significa vergonha. Ele não era um homem de vergonha. Deus tinha honra para ele. E se também colocaram o seu nome de vergonha, não é isso que Deus tem para você. Deus tem honra para você. Em Isaías 53, 4, 5 diz assim: certamente Ele tomou sobre si
as nossas enfermidades. E sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus. Por ele atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. A sentença já foi dada, amados. A última palavra quem dá não são homens, e sim Deus, o nosso Pai, que nos amou tanto que colocou todos os nossos pecados sobre o seu Filho Jesus. E nos tornamos filhos pelo sangue de Cristo. A sentença já foi dada naquele dia na cruz. Aquele dia na cruz foi dada a sentença, e Ele mudou a nossa sentença. Se por algum motivo a gente mudou a nossa sentença no caminho, a nossa sentença aquele dia já foi dada. Então sabe o que você tem que fazer hoje para sua sentença mudar? Ore, clame, peça a Deus, nosso Pai, e Deus vai mudar a sua sentença. Amados, amadas, eu não sei que sentença vocês estão vivendo hoje. Se é uma sentença de morte ou de vida. Mas pensem, se não for a sentença que Deus tem para vocês, clame a Ele, ore para Ele. Que assim como Ele mudou a sentença do rei Ezequias, assim como Ele mudou a sentença de Mefibosete, que tinha mudado pelo livre-arbítrio, Ele vai mudar a sua. A sentença mudou. Lembre-se. Casal que vive pela Escritura. Não tem ruptura, vivem assim, fiquem com isso.